Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista e hoje nós temos o prazer em conversar com ele que é considerado, depois de Pelé, o maior futebolista que nós tivemos no Brasil. O nome dele é Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. Zico, muito obrigado por atender a nossa equipe. Nada, é um prazer grande receber vocês aqui. Zico, você é aqui, da cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, um carioca nato, é de Quintino Bocaiúva, do bairro, e você começou justamente a jogar futebol, digamos assim, lá no Juventude de Quintino, mas a sua história com o futebol, ele começa no Juventude ou é como a grande maioria da garotada, que é aquele futebol de várzea, aquele futebol jogado na rua? Como é que o futebol entrou aí na sua vida? Para mim foi super importante a questão da pelada, né? Do futebol jogado descalço no meio da rua, onde você tabelava com meio fio, com muro, de vez em quando arrancava a cabeça do dedo, né? Tinha aquele tampão, você botava um band-aid. Foi através da pelada de rua que nós montamos foi montado o Juventude de Quintino, que era um time que tinha campo, tinha society e tinha futebol de salão, né? Hoje todo mundo chama de futsal. E me destacando ali naquelas peladas, naqueles jogos, eu fui procurado por um senhor que organizava um campeonato de futebol de salão no River. Todos os domingos ele tinha lá 8 ou 10 times de criança para 11 a 13 anos. Me chamou para jogar lá, davam um dinheirinho para passagem, davam um lanchezinho, né? E então foi lá que um amigo de Quintino levou o Celso Garcia, que era um jornalista. Ele morava em Quintino também, e ele foi me ver jogar. E no jogo eu fiz 9 gols e ele ficou maluco. Aí saiu dali, foi direto na minha casa para pedir a permissão ao meu pai se ele podia me levar para o Flamengo. Eu já estava com tudo apalavrado no América. Meu irmão jogava no América, meus irmãos. Eu já tinha feito uma partida pelo infantil do América. Mas o coração de rubro-negro falou mais alto. Aí eu falei com meu irmão: Edu, deixa eu fazer um teste lá no Flamengo, é o clube de coração e tal. E aí minha história começou no Flamengo. Eu tinha 13 para 14 anos, quando o Celso Garcia me levou lá. Seus irmãos, como você falou, já jogavam futebol. Mas como é que foi a reação do seu Antunes, o seu pai, quando chegou alguém falando, bom, quero levar seu filho para o Flamengo? Como é que foi a primeira reação dele? Ele já conhecia o Celso Garcia, de ouvir falar, lógico. O Celso Garcia era muito conhecido como o radialista que tinha uma marca do Garoto do Placar, né? Que ele falava, atenção, garoto do placar, coloque aí e tal. O jogo do Flamengo ele vibrava mais, né? Porque era rubro-negro, roxo. E aí, meu pai já estava mais flexível, porque o Antunes já tinha jogado no Fluminense, o Edu no América. Daquele dia em diante, ele passou a adotar o Celso Garcia como o filho mais velho da família. E aí ele deu toda a carta branca para o Celso. Tanto é que o Celso Garcia, naquele período, primeiro mês, ele estava de férias, ele me levava todos os dias que tinha treino no Flamengo. Ele me levava e me trazia. Aí eu fui aprovado. No primeiro jogo, logo que eu fiz 2 gols na Gávea. Aí já me inscreveram logo na federação. Então foi um início assim meio, né, foguete, né? Chegar logo jogando, cheguei a treinar na sexta, fiz gol no treino, joguei domingo, fiz gol, aí fiquei direto. Você tinha o quê, 14 anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Minha vida começou assim, né? Então, meu pai já estava mais tranquilo, eu já tinha experiência do que ia ter pela frente. Meus irmãos já como jogadores, eu acompanhando a carreira deles, ia a todos os jogos, né? Passaram a ser meus ídolos, que o primeiro ídolo foi o Dida, que foi um jogador do Flamengo, um ídolo do Flamengo, um artilheiro. Mas depois que meus irmãos começaram a jogar, eu não saía de trás do gol para aprender, para vê-los, né? E então eu já encontrei o caminho aberto, né? Zico, você fez a sua estreia pelo Flamengo num clássico, inclusive, contra o Vasco da Gama, foi isso?
você deu um passe para o Fio Maravilha fazer o gol que deu a vitória para o Flamengo. Conta isso para mim, como é que foi para o Zico, o garoto Zico, entrar em campo, que você ainda tinha uma base de 20 anos de idade naquela época, nesse jogo? Não, eu estava com 18. 18 anos de idade. Como é que é para um garoto entrar num clássico gigantesco, como é Flamengo e Vasco, um dos maiores do país, e dar um passe para a vitória? O que acontece? O Fleitas Solis, que era o técnico na época do profissional, ele tinha um histórico de lançamento de jovens. Tanto é que a dupla que ele lançou no Flamengo, Dida e Babá, foi uma das duplas mais famosas, né? Que eram também jovens na época. E eu tinha terminado o campeonato como artilheiro e um dos melhores jogadores do campeonato. Então, eles estavam acompanhando, viram, o Flamengo passava um momento difícil, e eu fui jogar de centroavante, aquele número 9 lá. O passe que eu dei não foi pro gol da vitória do Fio, foi pro primeiro gol. Foi o primeiro gol. Ney Guerreiro. O Fio fez o gol da vitória. Nós ganhamos de 2-1 o gol dele. Mas o passe que eu dei foi pro Ney. Logo no início do jogo, eu meti uma bola e ele fez um gol por cobertura. Então, me deu mais confiança, né? Mas o time em si todo me apoiou, né? Então isso foi legal, porque você está subindo, está começando e aí precisa ter essa confiança, além do treinador, lógico, mas eu me sentia preparado já para aproveitar uma oportunidade, né? Não da forma como ela aconteceu, né? Porque ela veio de repente, você está acabando um campeonato e aí o cara te chama, vai jogar... era a semifinal da Taça Guanabara, né? E depois ainda teve a final, que a gente jogou contra o Fluminense. Então, foi legal, mas essa confiança do treinador que passou para mim foi importantíssima para que eu desenvolvesse bem. Zico, você vem de uma família de flamenguistas, você próprio tem, como você mesmo falava, é apaixonado pelo Flamengo desde sempre. E esse momento em que você entra num clássico desse tipo, qual é a emoção de entrar ali no campo, conseguir fazer uma jogada que resultou em um gol, como você mesmo falava, num estádio enorme, lotado? Como é que é isso? Mas tem um fator aí que talvez para muitos não aconteçam, mas para mim aconteceu, que naquele ano que eu subi, as preliminares eram quase todas no Maracanã. Então, os grandes clássicos, eu joguei com aquele estádio cheio. Botafogo, Fluminense, Vasco. Então eu já estava acostumado com aquele público. Quer dizer, o fato de jogar no Maracanã com aquele público não assustava tanto, né? Porque pessoal, nosso time era muito bom, então a torcida chegava mais cedo para ver o nosso time jogar. Então a gente já estava acostumado com aquele apoio. Então eu me senti como se fosse um jogo de juvenil mesmo, sabe? Que isso me facilitou. Agora, se você chega jovem, enfrenta aquilo de cara na primeira vez, aí é complicado. Mas eu já tinha jogado. Inclusive, no juvenil, eu joguei um jogo, um dos maiores públicos do Maracanã, eu joguei na preliminar, a despedida do Pelé, né? Contra a Iugoslávia, se não me engano. E teve a preliminar, foi a seleção carioca contra o Vasco, que tinha sido campeão. Então, aquele jogo ali, cara, quando nós chegamos, o estádio já estava lotado, não tinha lugar para mais nada. Entendeu? Então, já estava acostumado. Já estava acostumado com esse lado, né? O fato mesmo que era estar jogando a diferença é que você está jogando no profissional, estreando e tal. Mas quanto à questão de público, estádio, isso não foi problema. De onde que nasce esse apelido Galinho de Quintino, rapaz? Tinha o Valdir Amaral, que era um dos maiores narradores que nós tivemos aqui do rádio. E eu como estava jogando de centroavante quando eu comecei lá, 9, né? E eu corria muito, era magrinho, cabeludo e tal. Então ele passou a achar que eu era um galo, né? Aí, lutando lá no meio dos defensores, ele passou a me chamar de Galinho e Quintino por causa do bairro que eu nasci, né? Então virou Galinho de Quintino e pegou. E aí não teve jeito. E hoje eu passo na rua, um cara nunca me viu, ô Galo, como é que vai? E aí, Galinho, vai e tal. Tudo bem, assim que é bom, né?
Zico, você jogava no meio de campo, mas um meio de campo mais agudo, diferente um pouco desse meio de campo que a minha geração, por exemplo, as gerações mais novas veem, que são os volantes, apoiadores que não chegam lá tanto na frente. Agrião, né? A zona do agrião. Eu queria que você explicasse isso para quem é seu fã, essa garotada nova, poxa, o Zico fazia tantos gols porque você conseguia fazer mais de 30 gols no Campeonato Carioca. Hoje é inconcebível isso. O pessoal, muitos me colocam como jogador de meio campo, né? Eu sempre me coloquei como um meio atacante, né? Aquele jogador que nunca deixava o parceiro sozinho, né? E o que eu vejo hoje é essa falta. O centroavante está sempre isolado, sempre de costa, não tem com quem dialogar. Então eu sinto falta disso, né? Então era um jogador que me preparava para ir atrás, buscar a bola, fazer a jogada, fazer o lançamento e partir para dentro da área para finalizar. Então, tendo dois, você tem dois zagueiros lá, ou obriga um cabeça de área a entrar dentro da área para formar três do adversário, então vai ficar mano a mano. E aí, às vezes um vacila, a bola, o centroavante não consegue pegar uma bola, mas ele sabe que você está ali do lado. A mesma coisa, eu estou lá, sei que tem outro do meu lado, então eu acho que essa era a minha função, né? E eu vejo muito pouco isso. Vejo pessoal que dá uma bola muito acomodado, às vezes dá uma bola boa, o centroavante vai lá, ele fica parado aqui, ele não acompanha o cara, que espera que o cara decida sozinho. Mesmo que o cara esteja sozinho, eu acompanhava, porque o cara pode chutar, bater no goleiro, bater na trave e pode errar. Então eu estava nos rebotes, fiz muito gol de rebote nesse sentido. Os caras diziam, pô, tu é largo. Eu falei, largo nada. Eu vou lá para conferir. Mesmo o meu cara estando sozinho, driblou o goleiro, eu vou lá, estou do lado dele. Ele fizer o gol, ótimo. Mas e se ele escorregar? Se ele perder? Entendeu? Então a mesma coisa eu queria, que quando eu estivesse ali, não deixassem eu sozinho. Sabe? Eu acho que o meio atacante e o atacante tem que estar sempre juntos dentro da área. Algumas características suas, na verdade, em campo era uma explosão, aquele ataque mortal que você tinha, aquela arrancada extremamente veloz, o raciocínio extremamente rápido para construir as jogadas. Mais um fundamento, é claro, você se destaca inquestionavelmente, aquela falta milimetricamente batida. Em que momento da sua vida, não sei, na categoria de base, ou mesmo naquele futebol de pelada que a gente está falando, futebol de várzea, você se descobriu como alguém extremamente acima da média, como um batedor de falta? É porque eu acho que a principal característica minha, o mais forte que eu tenho, é o passe, é a precisão no passe. Então, quando você tem uma precisão no passe, você bota a bola onde quer. E o que acontece? A falta não é mais do que um passe, né? Só que com uma direção definida, tá? Que é a baliza, você vai ali. Então, o que eu fiz? Eu sempre bati falta quando eu era garoto, na pelada lá em Quintino, na terra, sempre batia, fazia os gols e tal. Quando eu fui para o Flamengo, que eu estava já no juvenil, nas categorias de base, é que eu passei a treinar mais. No profissional, então, eu já cheguei no profissional treinando muito. Aí era aquela coisa de treinar 70, 80 batidas, porque eu tive um treinador que me incentivou a treinar muito na categoria de baixo, no juvenil, que era o Gilberto. Tanto é que, como treinador, quando eu olho assim, o melhor jogador, o melhor passador, eu falei, vamos lá fazer uns treininhos de falta, entendeu? Bater um escanteio, e o cara começa, tudo é questão de incentivo, né? De você motivar o cara a fazer esse tipo de treinamento. E ficou uma marca, realmente. Então a bolinha lá no ângulo não era por acaso, não. É verdade, isso é importante. Inclusive, nessa época, Zico, a bola não era essa bola que se vê hoje, toda computadorizada, construída. Não, bem mais leve, a chuteira também era diferente. Tudo, material. Era bem mais difícil bater falta naquela época. Jogo com chuva, a gente saía do jogo com material pesando assim 3, 4 quilos, cara. Porque o camisa, pano, tecido. Era fase da época de dinossauro, né? Então, tá tudo bem. Mas isso nunca impediu da gente jogar um belo futebol, né? Porque a gente superava todas essas dificuldades. Você teve a oportunidade de jogar com algum ídolo, alguém que você admirasse quando garoto? Você conseguiu realizar esse sonho, mesmo que jogar contra alguém que você admirasse? Joguei contra vários, né? Joguei contra o Pelé, joguei do lado também, joguei contra o Maradona, joguei do lado.
joguei contra o Platini, lógico, isso sem falar dos brasileiros, né? Que eu joguei com todos aí, Rivelino, Sócrates, Falcão, Júnior, né? Leandro, essa turma toda, todo mundo, eu tive a felicidade de jogar. Agora, do exterior, mesmo, o único que eu gostaria de ter jogado e não tive oportunidade, porque ele também não participou das coisas, era o Cruyff, tá? Porque para mim, os cinco maiores da história do futebol, eu acho o Pelé e o Garrincha. O Garrincha eu peguei, vi ele bater muita falta no Flamengo, eu ficava lá sentado vendo ele bater, porque no final de carreira dele teve lá, bati bola com ele lá e tal, mas não deu para jogar. O Beckenbauer, o Cruyff e o Maradona. Então o único que eu não tive, Beckenbauer eu joguei nos 50 anos da festa dele, lá na Alemanha, que ele me convidou. Então Pelé joguei, então o Cruyff do exterior foi o único que eu não tive a oportunidade. Nós perdemos ele há pouco tempo. No mais, Deus foi legal, me deu muita gente boa para jogar. Tive a felicidade de ser treinado, foram meus técnicos, Puskás e Di Stefano, juntos. Nossa. Justamente nessa despedida, nessa festa de 50 anos do Beckenbauer. Então os técnicos do meu time eram o Puskás e o Di Stefano. Zico, você disputou, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, você disputou 3 Copas do Mundo, 3. Fez gol em todas elas. 78, 82 e 86. 86 já não fiz gol, não. Você não fez em 86, não. Né? Que você até jogou no sacrifício naquele período. Não Só perdendo um jogo para a Itália, né? Foi uma injustiça histórica isso, Zico? Para aquela seleção? Outro dia alguém estava falando um negócio de números de seleção, aí eu fico olhando assim. Primeiro, eu nunca perdi para um time sul-americano, tá? Jogos oficiais na seleção, olha que eu tenho 80 e poucos jogos. Jogos oficiais, que eu não sei o número, eu só perdi um jogo na minha carreira, que foi contra a Itália. Joguei 3 Copas do Mundo, perdi só esse jogo da Itália e não tive a felicidade nem de disputar uma final. Não queria essa coisa de ser campeão, não, e tal. Todo mundo acha que tem que ser campeão do mundo, não é por aí. Eu acho que pelos meus números devia pelo menos ter disputado uma final. Mas não perdemos em 78, não perdemos em 86, saímos nos pênaltis e perdemos o jogo para a Itália. E perdi mais 2 amistosos, um contra a Rússia no Maracanã e contra a França em Paris. Quer dizer, eu tive 3 derrotas só na seleção brasileira. Muita coisa. É muita coisa. E ainda tem um monte de cara que diz que eu não fui jogador de seleção. Imagine se eu fosse. Nossa. Olha, Zico, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza com a equipe, a sua educação de sempre com a equipe da Boa Vontade TV, e a sua história é maravilhosa. Mandar um abraço para todos da LBV, dizer que contem sempre comigo, eles sabem as campanhas que eles fazem, né? O professor Paiva Neto lá é sempre bom a gente ver esse lindo trabalho que ele faz, tá? Então, um prazer receber vocês aqui. Certo, olha, hoje nós tivemos o grande prazer em conversar com o Zico, ídolo que transcendeu e muito a história do Flamengo, marcou a sua história mundial também, e hoje nós tivemos o prazer de conversar com ele aqui no programa Boa Vontade Entrevista.